Olá! Hoje nesse vídeo eu quero trabalhar com vocês os 7 problemas de matemática que podem te deixar milionário. Então, se você está a fim de saber um pouco mais sobre esses 7 problemas matemáticos, fique comigo que nós vamos falar sobre eles agora. Esses problemas, eles são conhecidos por 3 formas diferentes, né? Os 3 problemas do milênio, os 7 problemas de matemática que valem US$ 1 milhão, 7 problemas de matemática para o século XXI. Todas essas são formas de se referir ao mesmo desafio lançado em 24 de maio do ano 2000 pelo Instituto Clay de Matemática. Esses 7 problemas eles foram apresentados em Paris, né, e são os 7 problemas maiores da matemática contemporânea. Até por isso, oferece-se US$ 1 milhão para cada solução encontrada. Esse foi o mesmo local onde no século anterior o matemático alemão David Hilbert, um dos mais importantes nomes da matemática moderna, tinha proposto 23 problemas insolúveis da matemática daquele tempo. O mais conhecido deles sendo o Teorema de Fermat, um teorema que demorou 358 anos para ser demonstrado por Andrew Wiles em 1995. Para você saber um pouco mais sobre esse Teorema de Fermat, eu indico para você esse livro sensacional, né, intitulado O Último Teorema de Fermat, do Simon Sim, que conta exatamente essa história. É um livro escrito em 1997, né, que narra a história do teorema e a sua busca por demonstração. É interessante lembrar que a primeira proposta de demonstração desse teorema pelo Andrew Wiles não foi aceita, ela continha um erro, e aí ele trabalhou por mais 1 ano e meio até chegar na solução desse teorema. E essa história toda é contada nesse livro, cujo link para você conferir está na descrição, né? Vai lá e dá uma olhada, vale muito a pena, principalmente se você gosta de matemática, gosta de ciência. E para você ter uma ideia de que todos esses problemas que são propostos, eles são desafiadores e não são triviais, ou seja, você vai ter que se dedicar muito, estudar muito para tentar resolvê-los. Esse Instituto de Matemática que promete esse prêmio pela solução dos 7 problemas de matemática foi fundado em 1998 pelo empresário norte-americano London Clay, com o objetivo de, abre aspas, aumentar e disseminar o conhecimento da matemática. Esse Instituto Clay ele é apoiado pelos maiores centros de pesquisa do mundo que sustentam esse fundo de US$ 7 milhões que premiará cada uma das soluções oferecidas. Na verdade, esse fundo agora só tem US$ 6 milhões, né? Porque como nós vamos ver, um dos problemas já foi resolvido. Quais são os problemas? Antes de apresentá-los, eu quero conversar com vocês o seguinte: nós vamos conhecer apenas superficialmente os 7 problemas de matemática para o século XXI, que valem US$ 1 milhão cada, né? Isso porque a maioria desses problemas envolve matemática muito avançada, o que limita as possibilidades de explorá-los aqui nesse vídeo de uma forma mais aprofundada. A lista de problemas a serem resolvidos no século XXI possui alguns dos problemas propostos por David Hilbert no século passado, junto com outros recém-chegados, nascidos das necessidades tecnológicas desenvolvidas ao longo do século XX. Algumas delas envolvendo criptografia e mecânica quântica, por exemplo. O primeiro problema vai ser a conjectura de Poincaré, né? Na verdade, o problema que já foi resolvido. Então, temos à disposição aí 6 problemas que valem US$ 1 milhão cada um. Em resumo, a conjectura de Poincaré afirma que qualquer variedade tridimensional fechada e com grupo fundamental trivial é homeomorfa a uma esfera tridimensional. Ou seja, a superfície tridimensional de uma esfera é o único espaço fechado de 3 dimensões, onde todos os contornos ou caminhos podem ser encolhidos até chegarem a um simples ponto. Trivial? Nem um pouco, né? É algo bem complexo de ser entendido. Existe uma base matemática aqui bem complexa para que você entenda esse problema. A conjectura foi formulada pelo matemático francês Henri Poincaré em 1904. Poincaré foi um matemático, físico e filósofo que viveu na virada do século XIX para o século XX, sendo descrito como o último universalista da matemática, e desenvolveu junto com o Hendrik Lorentz as bases da física moderna. A sua conjectura é um dos mais sofisticados problemas da matemática e ficou conhecido como o problema da laranja na quarta dimensão, por causa da forma com que ele é proposto mais intuitivo, né? E o seguinte,
Prove que no caminho da laranja, ou seja, o polo norte da Terra, né, esse ponto que está marcado aqui, ó, pode ser ligado a qualquer ponto da superfície da laranja, né, ou seja, da Terra, por um meridiano. Meridianos são essas curvas, né, que passam na superfície da Terra, ou da laranja, ou da esfera, né? Agora, demonstre que, além disso, todos esses meridianos se cruzam em apenas um ponto, que é o Polo Sul, né, que está aqui embaixo. Parece ser um problema trivial, mas na matemática uma coisa que se aprende muito rápido é: problemas triviais e óbvios são os mais difíceis de serem demonstrados, na maioria dos casos. E, não obstante, esse era um problema que era muito desafiador desde que foi proposto em 1904. Antes da proposição desse problema, já haviam soluções nas dimensões 2 e 3, né? Mas quando partíamos para as dimensões superiores, né, que é onde estão os reais objetos de estudo da topologia, existia um problema peculiar. A conjectura estava demonstrada para qualquer dimensão n, exceto 4. A conjectura de Poincaré foi demonstrada em 2003 pelo russo Grigori Perelman, que além de recusar o prêmio milionário, também recusou ser laureado com a medalha Fields, a mais alta condecoração no mundo da matemática, né, que alguns até referenciam para saber a importância disso, como se esse fosse o prêmio Nobel da matemática. Para não receber o prêmio, Perelman teria dito que seria injusto receber a quantia, já que usara o trabalho do americano Richard Hamilton. O Hamilton, inclusive, concordou com essa opinião do Perelman e exigiu metade do dinheiro. Ou seja, esse problema está resolvido. O próximo seria a hipótese de Riemann, né? Outro dos grandes problemas da matemática para o século XXI. Bernhard Riemann foi um matemático alemão, um dos grandes nomes da geometria diferencial e da análise, tendo trabalhado também com teoria dos números. A hipótese de Riemann envolve um objeto matemático comum aos anos básicos do ensino, né? Os números primos, tá? E seria muito importante resolver esse problema, porque os números primos estão na base de algo muito importante da sociedade moderna, que é a criptografia. Tudo que você faz hoje no meio digital é baseado em criptografia, e elementos muito sofisticados, como as criptomoedas, por exemplo, usam criptografia de última geração, mas elas ainda estão baseadas em números primos, tá? Que são aqueles que só podem ser divididos por 1 e por eles mesmos. A sequência de números primos é um tanto caótica e sempre intrigou os matemáticos, pois parece não haver uma lógica capaz de determinar o primeiro número primo após um algarismo específico, tá bom? Inclusive já tentou usar alguns aspectos teóricos da teoria do caos, né, para tentar encontrar uma forma, né, de governar matematicamente esses números primos, tá bom? Existe um dispositivo muito conhecido desde a Grécia Antiga chamado crivo de Eratóstenes, né? Foi criado em 240 a.C., porém ele é inviável, porque quanto maior o número primo, mais inviável computacionalmente se torna esse método antigo. Até por isso, se alguém conseguisse estabelecer uma fórmula que dissesse quantos números primos existem até determinado algarismo, iria revolucionar a criptografia, impactando desde a segurança dos sistemas computacionais, como as criptomoedas, por exemplo, até mesmo algumas teorias sobre a origem do universo. Para você ter uma ideia, essa hipótese de Riemann, ela é descrita por uma matemática altamente sofisticada, que eu não vou entrar aqui nem nos méritos, né? Deixei aqui só a equação, só para você ter uma ideia de como isso é altamente complexo, é baseada na função zeta, tá? Ele propôs essa fórmula que descrevia a distribuição dos números primos. Foi conhecida como a hipótese de Riemann, já foi testada corretamente para os primeiros 1 bilhão e 500 mil números primos, tá? Só que, na matemática, isso não vale, você precisa de uma demonstração que valha para todos os números primos. E essa é uma busca de alguns pesquisadores, né? Em agosto de 2002, 3 pesquisadores indianos do Instituto de Kanpur conseguiram um resultado que pode ajudar na solução desse problema. Eles descobriram um método simples e direto para dizer se o número é primo, sem dizer quais são os divisores caso o número não seja primo. Tá? Esse método gerou um programa de computador ainda mais simples, escrito na época com apenas 13 linhas de código. Então podemos dizer que esse problema, a hipótese de Riemann, está ali no caminho para ser solucionado.
Adiantando um pouco mais no tempo, 2018, vemos Tia anunciando ter conseguido encontrar a fórmula que prevê o seguinte número primo dentro de uma série de algarismos. Então, acredito que esse problema pode ser um dos próximos aí, se não o próximo da fila a ser solucionado. E agora vem mais uma dica de livro, né? Se você quiser saber um pouco mais sobre esse problema, né, sobre a hipótese de Riemann, eu indico o número A Música dos Números Primos, a história de um problema não resolvido da matemática, do Marcos dos Santoy, onde esse professor, né, da Oxford traz um relato, né, da evolução aí da hipótese de Riemann, né, contando a sua história. Tá bom? Fica a dica, o link do livro tá na descrição. Vale muito a pena ler. O próximo seria as equações de Navier-Stokes. As equações de Navier-Stokes são equações diferenciais que descrevem o comportamento de objetos no meio de escoamento de fluidos e são conhecidas desde o século XIX. Então, elas são essa equação de Navier-Stokes é um daqueles problemas propostos por David Hilbert. Tá? Costuma-se dizer que a solução geral das equações de Navier-Stokes com turbulências é o último problema não resolvido da física matemática clássica. O que é importante dizer é, você não quer estabelecer uma solução analítica para as equações de Navier-Stokes. O que você quer é demonstrar que essa equação sempre admite solução, né, e que, sob certas condições, essa solução é única. Basicamente, é o problema geral das equações diferenciais. Tá? Isso porque equações diferenciais governam fenômenos físicos muito importantes e com as equações de Navier-Stokes não é diferente. Elas foram denominadas assim após Claude-Louis Navier e George Gabriel Stokes desenvolverem um conjunto de equações que descreveriam o movimento das substâncias fluidas, tais como líquidos e gases. Essa equação, né, essa aqui seria a equação de Navier-Stokes. Para quem já estuda cálculo de várias variáveis, essas notações aqui já são mais conhecidas, né? Já não assustam tanto assim, mas acredite, esse problema não é trivial. Porque, como pode ser visto, as equações de Navier-Stokes são equações diferenciais parciais não lineares, né, de segunda ordem, e suas soluções foram encontradas em uma variedade de problemas interessantes de fluxo viscoso. O que acontece hoje é que essa equação é usada na engenharia largamente, mas de uma forma numérica, né, usando uma abordagem numérica para se resolver a equação. Tá? Em suas formas completas e simplificadas, essas equações ajudam no design de aeronaves e carros, no estudo do fluxo sanguíneo, no design de reatores nucleares e em muitas outras coisas do mundo moderno. Né? E com isso elas vão permitir determinar o comportamento de qualquer fluido e ajudar a evitar acidentes diversos, bem como permitir inovações tecnológicas no setor até do transporte aeroespacial. E como eu disse, o problema não está em achar a resposta do sistema de equações diferenciais, mas em saber se ele sempre tem uma resposta que possa ser interpretada de modo razoável na realidade física e se as respostas que conhecemos são únicas. Hoje em dia usam-se artifícios de aproximação numérica ou até mesmo técnicas de algoritmos genéticos para buscar soluções de problemas específicos com uma margem de erro aceitável, pois ainda não foi provado que em 3 dimensões sempre existem soluções dessas equações ou que, se existem, elas são suaves, né, que é um termo técnico aí do cálculo quando a gente trata de funções de várias variáveis, ok? Dos últimos matemáticos a se dedicar na busca da solução das equações de Navier-Stokes foi um matemático do Cazaquistão, né, com esse nome aqui que eu não vou nem tentar pronunciar, que estudou na Universidade de Moscou e trabalhou com as equações diferenciais parciais e análise funcional. A solução analítica desse matemático do Cazaquistão para as equações de Navier-Stokes foi apresentada em 2013, mas o júri detectou um erro na sua resposta. Agora, um problema moderno, né, um problema originado pelo desenvolvimento da matemática. P igual a NP. Tá? Vamos tentar entender o que é isso. Esse é um dos problemas ampliados junto com a evolução da ciência da computação e que nem mesmo supercomputadores conseguem resolver. A problemática aqui é a seguinte: dada uma resposta, é possível verificar se ela é falsa ou verdadeira, mas encontrar a resposta a partir do zero torna-se computacionalmente inexequível. Para entender, vamos voltar um pouquinho lá atrás, onde esses problemas se originaram. O problema mais conhecido que envolve essa lógica é o das pontes de Königsberg,
né, resolvido por Leonhard Euler em 1736, cuja solução negativa originou a teoria dos grafos. No século XVIII, havia na cidade de Königsberg 7 pontes que cruzavam o rio Pregel. Elas conectavam duas ilhas entre si. A pergunta que se faria era o seguinte: seria possível cruzar as 7 pontes que ligavam essas ilhas, né, em torno desse rio, através de uma caminhada contínua, sem passar duas vezes por qualquer uma delas? Desse problema das pontes de Königsberg, surgiu o problema do caixeiro viajante, que é uma generalização desse problema das pontes de Königsberg, que diz o seguinte: se você tem um mapa de cidades com as estradas que fazem a ligação entre elas, será possível achar um caminho que passe em cada cidade apenas uma vez e volte à cidade inicial? Então perceba que as pontes de Königsberg nada mais é do que o problema do caixeiro viajante com um número de 7, né? Você tem 7 cidades, ok? Bom, esses dois problemas são dois problemas que têm a mesma natureza. Porque pense o seguinte: imagine que você precisa de uma solução que funcione para todo e qualquer mapa, independente da quantidade de pontos, tá? É um problema gigantesco a ser considerado, e a classe desses problemas impraticáveis é denominada problemas polinomiais não determinísticos, ou simplesmente pela sigla NP. Então, esse grupo de problemas é o grupo que está contemplado aqui, né, nesse nosso problema que vale $1 milhão, tá? O mais intrigante é que, se for encontrado um método simples de resolver um problema NP, ele poderá ser aplicado a todos, e assim seria aprovada a fórmula NP igual a P. Hoje, a ciência lida com milhares de problemas com essa natureza, e resolvê-los significaria um salto gigantesco, né, para a ciência moderna. Ok? Então, se você quiser se arriscar, esse é um dos problemas. Outro problema que vale $1 milhão é a conjectura de Hodge. Hodge foi um matemático escocês cujo campo de atuação principal foi a geometria, e em 1950, no Congresso Internacional de Matemática, né, ele sugeriu que as equações capazes de descrever determinados formatos cíclicos em várias dimensões poderiam ser geradas a partir de formas geométricas mais simples, similares a curvas. Ou seja, é mais um problema que, de tão avançado, é quase impossível explicá-lo de forma simplificada. Mas nós vamos tentar. De forma sucinta, a conjectura propõe que certos grupos de cohomologia de Rã são algébricos, isso é, são somas de dualidades de Poincaré de classes homólogas de subvariedades, seja lá o que isso possa significar. Se provada, a conjectura de Hodge irá fundir diversos campos da matemática, provocando uma revolução tão grande quanto a proposta de René Descartes ao criar a geometria analítica. Então, por mais que a gente não entenda o que está sendo dito aqui, né, nessa definição altamente sofisticada, né, entender essa importância é algo que a gente consegue medir, né, já olhando para o passado e vendo o que René Descartes fez ao criar a geometria analítica. Então, com essa demonstração, a gente fatalmente vai mudar a ciência. O problema é que, tecnicamente sofisticada ao extremo, né, vai ser difícil da gente conseguir explicar de uma forma melhor, né, essa conjectura de Hodge, ou seja, esforço não vai faltar para quem tentar resolvê-la. Outro problema do milênio seria a teoria de Yang-Mills, um problema da física quântica. O que acontece? A física precisa de modelos matemáticos para desenvolver suas teorias, e com a física quântica não foi diferente, sendo que os precursores na matemática da física quântica foram o David Hilbert, né, e o Riemann, né, dois matemáticos aí que a gente já falou bastante sobre eles no início desse vídeo. A teoria de Yang-Mills é daquelas que ainda precisam de uma estrutura matemática para ser devidamente estudada, ou seja, você precisa entender a teoria física e, a partir disso, criar uma teoria matemática que estruture toda essa teoria física. Essa teoria de Yang-Mills, ela trata das equações que lidam com um tipo de força presente no núcleo dos átomos, chamada de força nuclear forte. Foi introduzida em 1954 pelo físico americano nascido na China, Shen-Ning Yang, e o físico americano Robert L. Mills. Tá? Se alguém conseguir, primeiro, entender essa ideia da física e criar uma teoria para sustentá-la, a gente vai ter resolvido um dos grandes dilemas da física quântica, e com isso dar um grande passo científico. A teoria de Yang-Mills baseia-se em uma propriedade de mecânica quântica chamada lacuna de massa. Tá?
E para essa teoria, uma das questões mais importantes é explicar matematicamente a diferença de massa em aplicações quânticas das fórmulas. A evidência para essa diferença de massa foi demonstrada em experimentos físicos e baseados em modelos computacionais. E acredita-se que seja a razão pela qual a força forte opera apenas a distâncias muito pequenas, né? Mas particularmente nos núcleos dos átomos. O estado atual da teoria de Young-Mills foi comparado aos primórdios do cálculo, quando resultados inegavelmente precisos e úteis estavam sendo obtidos e utilizados, mesmo antes do desenvolvimento formal da análise matemática, que é a teoria que alicerça matematicamente todo aquele uso do cálculo diferencial na física. Tá? Então perceba o seguinte, estamos diante de mais um problema que, olhando para o passado, a gente consegue entender a revolução que pode causar quando resolvido. Até por isso, eu indico para vocês esse livro do Carlo Rovelli, né, O Abismo Vertiginoso, um mergulho nas ideias e nos efeitos da física quântica, que vai explicar, dentre outras coisas, o mundo da teoria quântica. E esse livro é muito bom e vai te dar um panorama interessante para você, pelo menos, começar a entender a teoria de Young-Mills. Tá? Link na descrição para você, se você quiser conferir esse livro. Próximo problema da matemática que vale aí $1 milhão é a conjectura de Birch e Swinnerton-Dyer. Esse problema talvez seja um dos próximos da fila a ser solucionado. E o candidato a oferecer uma solução para ele é o matemático espanhol Castelar. Mas tão difícil quanto resolver esse problema é explicado de uma forma simples, como acontece com a maioria dos 7 problemas matemáticos. Para você ter uma ideia, o matemático Victor Hottinger escreveu um artigo para explicar o problema com uma linguagem simples e gastou só 50 páginas para isso. Ou seja, não vai ser aqui que a gente vai conseguir explicar o que acontece na conjectura de Birch e Swinnerton-Dyer, tá? Podemos dizer que ela é o contra-ataque do teorema de Fermat, porque ela trata de um problema proposto em 1965 por 2 matemáticos britânicos, o Brian Birch e o Peter Swinnerton-Dyer. De certa forma, essa conjectura é uma irmã daquele teorema de Fermat que levou mais de 300 anos para ser demonstrado, que a gente comentou lá atrás no início do vídeo. O último teorema de Fermat diz que o número elevado ao quadrado pode ser igual à soma de 2 quadrados, mas nenhum número ao cubo é a soma de 2 cubos, nenhum número à quarta é a soma de 2 números à quarta e assim por diante. Na segunda metade do século XX, foi provado que não existe um método para saber quando as equações semelhantes às do último teorema de Fermat têm ou não solução, que, aliás, era um dos problemas propostos por Hilbert em 1900, né? Naqueles problemas que o Hilbert propôs lá atrás. A conjectura de Birch e Swinnerton-Dyer é um dos casos especiais onde poderia se afirmar alguma coisa sobre essa classe de equações. A ideia é obter uma forma de averiguar se equações que definem curvas elípticas têm um número finito ou infinito de soluções racionais. E aqui entra o impacto, né? Essas equações definem curvas elípticas. Talvez um dos métodos de criptografia mais sofisticados que existem hoje são os que usam esse tipo de curvas elípticas, tá? A gente tem um artigo no site que fala sobre a criptografia das criptomoedas e desse modelo de curvas elípticas nessa criptografia. Eu vou deixar linkado na descrição para vocês aí esse artigo. Logo, logo vai ter um vídeo aqui no canal também falando sobre isso. Ou seja, se essa conjectura for resolvida, se esse problema for resolvido, é mais um problema a impactar na criptografia do Bitcoin, por exemplo, que usa essas curvas elípticas junto com números primos muito grandes. Até agora, vários matemáticos conseguiram explicar casos particulares dessa conjectura, mas nunca foi possível obter uma solução geral, que é o real objeto de desejo dos matemáticos. E aí, motivou a tentar resolver algum desses 7, ou melhor, 6 problemas que valem $1 milhão? 6 porque, na verdade, um já foi resolvido, né? Se você ficou motivado a tentar, né, o Castelar, que está trabalhando num deles, deu um conselho para quem quiser se aventurar, né? Para resolver um desses problemas, precisa de dedicação absoluta. As grandes coisas não se conseguem por acaso. Quando enfrentas um problema tão complicado, a que tão grandes mentes dedicaram o seu tempo e fracassaram, se queres chegar mais longe, tens de recorrer a esses mesmos caminhos sem retorno e talvez mais. É impossível chegar tão longe dedicando-se parcialmente. Ou seja, nas palavras do Castelar, se você for tentar resolver algum desses problemas, prepare-se para dedicar uma vida a isso sem
nenhum outro, né, sem dividir o foco da sua atenção. Então era isso que eu queria falar, eram esses os problemas que eu queria apresentar. Gostou do nosso vídeo, né? Gostou do nosso canal? Então seja um apoiador desse projeto. Como que você faz isso? Basta que você curta o vídeo, compartilhe com seus colegas, se inscreva no nosso canal. Se quiser apoiar e agradecer ainda mais, você pode fazer um Pix de qualquer valor para nós. A chave Pix está na descrição. E antes de sair, não se esqueça que na descrição também temos links para todos os livros mencionados no vídeo, assim como artigos do site, que são interessantes sobre matemática e ciência e estão no escopo do tema do vídeo. Além disso, eu deixo linkado para vocês na descrição o nosso artigo sobre os 7 problemas do milênio. Você pode ir lá e ler também. Tá bom? Era isso. Abraços.